Paz, amém? Amém. Deus abençoe você que está nos acompanhando, né, aí pela rede social. Como o Fernando disse, você faz o seu lugar de culto, querido. Amém? Quero agradecer aos irmãos que estão aqui presentes, que o Senhor venha nos agraciar mais uma vez com a palavra dele, né, que ele receba esse louvor maravilhoso que nós tivemos o privilégio de proclamar, né, e colocar na presença dele nesse momento. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 19. Gênesis capítulo 3, verso 19. Aleluia. Gênesis capítulo 3, verso 19. Tão fácil, ou mais fácil do que essa Salmos, né? Amém? Que hoje em dia está tensa. A galera é mais rápida para achar Pokémon do que Filemon, né? Então, Gênesis capítulo 3, verso 19. Diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Vou ler novamente. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento. Agradecer ao Senhor por esse lugar. Agradecer ao Senhor por esse ambiente. Agradecer ao Senhor pela oportunidade de cultuar ao Senhor. Estamos aqui reunidos declarando que o Senhor é o nosso Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nos encontra com o teu amor essa noite. Cada vida que vai acompanhar, ó Deus, esse momento, que vai acompanhar a tua palavra, que ela seja viva e eficaz mais uma vez na nossa vida, a começar em mim. Nós dependemos totalmente do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Por isso nós dedicamos esse momento a Ti, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Em nome de Jesus. O tema da nossa palavra hoje, querido, é simplesmente pó. Simplesmente pó. Que é exatamente o que esse versículo de Gênesis fala. E é interessante porque o ser humano, na sua caminhada, no seu processo de vida, decorado de arrogância, decorado de orgulho, às vezes o ser humano não entende que só Deus, somente Deus, pode dizer: eu sou o que sou. Somente Deus pode usar essas palavras a respeito dele. Outro ser existente não pode dizer isso. E por que isso, querido? Porque somente ele, Deus, sempre foi espírito. Ele nunca teve variação. Já o homem, ele não é o que é. Porque o que cabe a nós é o que nós fomos, o que nós somos e o que nós seremos. Preste atenção. Nós fomos pó, nós somos pó e pó nós seremos. Justamente porque Deus criou o homem do pó da terra. Até as crianças sabem disso. Principalmente as crianças da Minade.
sei quantas vezes vocês já viram a criação acontecer naquela salinha, né? Mas é justamente isso. O homem cria, Deus cria o homem a partir do pó da terra. E aí a gente tem um excelente boneco de barro, mas totalmente inerte. Totalmente sem vida. Até que nós recebemos da parte de Deus o seu sopro, o seu vento de vida. A partir daí, o homem se torna pó levantado, com a capacidade de movimento. Mas, por consequência das nossas escolhas, nós somos sentenciados por Deus a voltar a ser pó caído. E o que isso é interessante, querido? Não há nada que nós possamos fazer a respeito disso que vá nos fazer evoluir, que vá nos fazer não ser isso enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Não há nada que nós possamos fazer enquanto nós estamos aqui que vá nos fazer deixar de ser pó. Porque o homem, ele não passa de pó levantado em vida ou pó caído em morte. Para vocês entenderem melhor, quando o vento sopra, o pó se levanta. Mas quando o vento cessa de soprar, o pó cai. E aí o pó cai em casa, o pó cai no hospital, nas ruas, no trabalho, na vida. E aí o homem é apenas pó caído em morte. Simplesmente isso. E a forma mais interessante de nós percebermos isso é justamente a gente indo em um cemitério. Porque quando a gente vai lá, querido, a gente vai ver escrito naquela lápide sem vida, aqui jaz. E aí vai ter a fotinha de alguém ou o nome de alguém com a data de nascimento e com a data de morte. Pó. E só de olhar isso, na realidade, qualquer forma de vaidade que quisesse tomar conta do nosso coração, já teria que ser jogado por terra. Só nessa experiência. Porque quando o pó cai, querido, nada do que se acumulou, nada do que se ajuntou, se leva. E a gente sabe disso. A gente sabe exatamente disso. Porque quando o vento da vida se vai, o pó perde a sua sustentação. Vocês estão me entendendo? Amém? A gente não consegue ficar de pé. O problema é que as circunstâncias favoráveis da vida, ou mesmo as circunstâncias contrárias a tudo aquilo que a gente tem de expectativa diante de nós, geralmente nos faz esquecer das nossas origem ou do nosso fim. Geralmente, sabe, o processo nos faz esquecer. E isso é complicado. Porque nós esquecemos que somos pó, nós esquecemos que fomos pó, e aí a gente esquece também que no fim nós seremos apenas pó. E o que eu quero fazer essa noite? Eu quero trazer algum entendimento sobre algumas coisas que vão trabalhar bem a nossa realidade humana baseado nisso, tá? Vou bem rápido alguns pontos, mas para que a gente entenda como é que funciona essa questão. E o primeiro ponto é justamente a nossa origem, o nosso passado.
Somos seres formados do pó da terra. Somos seres formados dessa terra. A nossa origem está no chão dessa terra. Nascemos da mesma essência e da mesma matéria. O pó. E aí, querido, o pó que hoje nós pisamos, o pó que nós jogamos e lançamos fora das nossas casas. Ou o pó que nós não queremos sobre nada na nossa vida. Vida essa que se Deus não nos dá, querido, nós não teríamos valor nenhum. Nós não teríamos valor nenhum. E por que não? Porque nós seríamos apenas pó caído. Aí sabe o que é interessante? O pó caído para nós representa sujeira. Representa falta de cuidado. E com certeza representa falta de vida. É isso que o pó caído representa sobre nós. Você que aluga casa, por exemplo, toda vez que você muda de uma casa para outra, você tem que lavar a casa, porque o tempo que ficou sem vida ali dentro acumulou muito pó. Então o pó caído para nós é isso. E meus amados, como nós temos a capacidade de esquecer a nossa origem? Como nós temos a capacidade de esquecer de onde nós começamos? E isso acontece justamente porque nós não compreendemos, preste atenção, que quando se fala de origem, nós estamos falando de caminho percorrido. Nós estamos falando, querido, de aprendizado, sabe? De apoio, de crescimento, de estender a mão. Origem é isso. Esquecer da nossa origem é esquecer, querido, que toda trajetória tem um ponto de partida. É esquecer que todo fim teve um começo. É esquecer que Deus foi nos formando e nos moldando durante o processo, querido. Mas como nós somos bons nisso. Amado, quando nós esquecemos o nosso ponto de origem, onde tudo começou, sabe o que acontece? Nem grato nós conseguimos ser. E aí, qualquer conquista que a gente tenha, ou qualquer poder que a gente tenha, por mínimo que seja, nós já nos tornamos totalmente cegos, arrogantes e até hipócritas com os nossos próprios ideais. E como a gente vê, querido, essas coisas acontecerem? Amados, aprenda uma coisa. Seja qual for o caminho que você decidiu tomar na sua vida, seja qual for o rumo que você decidiu tomar na sua vida, você sempre vai carregar sobre si os aprendizados da sua origem. O problema, poxa, amados, assim, a gente que entende a glória de Deus, não tem como a gente falar desse processo, ou não falar dessa questão do reconhecimento, porque hoje o mundo corre demais atrás disso. E a gente geralmente esquece o nosso ponto de origem por causa disso. É por isso que eu aconselho demais, vocês tomem cuidado com elogios, isso vai colocar você numa posição muito complicada. E eu confesso para vocês, querido, que para mim, eu, pastor Reginaldo, que gosto de ensinar, sabe, gosto de formar pessoas, como é difícil hoje em dia você ensinar alguém. Como é difícil você aconselhar, querido, alguém. Simplesmente porque a gente tem pulado processos na nossa vida. A gente vê as pessoas converter hoje e as pessoas não experimentam e nem sabem dizer o que é primeiro amor. Se você chegar para uma pessoa hoje, nova convertida, e perguntar para ela, você viveu o primeiro amor? Ela, o que é isso?
Porque não há verdade no processo. A forma como as pessoas estão vindo não é baseada em uma verdade, não é um caminho baseado em verdade. E aí hoje, quando você tenta, sabe, ensinar alguém, ou aconselhar alguém, querido, primeiro, por que é difícil? Porque a pessoa já se fecha. Geralmente ela se fecha porque, sabe, ela acredita que você está querendo se mostrar. Ou que você se acha melhor do que ela. Como é difícil lidar com essas coisas. Mas a segunda parte é muito mais difícil. É a pessoa não ter, sabe, ou ela ter uma vergonha arrogante de admitir que ela não sabe. Ela prefere ficar argumentando, ela prefere ficar gerando desculpas. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ser mestre, ninguém quer ser aprendiz. Quando na realidade, se a gente for para a Bíblia, é muito mais complicado ser mestre. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso me assusta. Cobrança, a palavra cobrança na Bíblia é um negócio que me assusta. Principalmente que foi o próprio Jesus que falou isso. E aí, diante de toda essa bagunça sentimental, a gente esquece que todos nós somos aprendizes. É por isso que eu preciso sempre lembrar de onde tudo começou, querido. De onde tudo começou. Você que está nessa caminhada com o Senhor, querido, você lembra do dia que você converteu? Você lembra dos motivos que te fizeram ir até o Senhor? Ou vou falar melhor, você lembra do dia que verdadeiramente você sentiu que encontrou com o Senhor? E dizer, cara, hoje eu me converti. Isso parece simples, mas amados, a gente sempre lidou com jovens, sabe, nessa caminhada. E eu já tratei de jovens, já tive jovens do meu lado que os caras estavam há 11 anos na igreja. Família toda na igreja. E de repente, numa vigília, essa pessoa dizer, olha, hoje eu entreguei o meu coração para o Senhor. Hoje eu tive um encontro com o Senhor. Hoje eu sei quem Ele é. Hoje eu me arrependi. E eu já estou há 11 anos aqui. É um choque isso. Mas talvez a gente não se preocupe mais com isso, querido. Mas não esqueça de onde você começou. Não tem como falar disso e não pensar em filhos. Ou de falar de adultos que experimentam uma cura. Diante, de repente, de uma doença que tornava ele impossibilitado de fazer algo. O próprio Jesus experimentou isso. Ele curou 10, e dos 10, quantos voltaram? Apenas um. Nós somos assim. Filhos que começam a andar, querido, sabe? Começam a se sentir independentes. Amados, quando a gente acha que consegue fazer tudo, a gente começa a desprezar quem nos carregou anteriormente. Nós esquecemos da nossa origem. Pais experimentam bem isso. Principalmente hoje em dia. Mas não esqueça da sua origem. Você é pó. Você foi pó desde o início. O segundo ponto é o que nós somos nesse exato e presente momento. Amados, a lógica é, se nós viemos do pó e nós vamos voltar a ser pó, então nesse exato momento nós somos pó. A diferença é que nós éramos pó caído, sem vida, sem valor e sem resultado nenhum.
Hoje nós somos pó levantado pela vida de Deus, sabendo que só Ele tem poder sobre a vida que nos mantém de pé, querido. E esse é o fato. Sabe o que é interessante aqui? Amados, não importa, sério, assim, faça, mas não importa, no final das contas, o quanto você se alimente bem. Não importa quantas horas você gasta na sua academia ou quantas horas você consegue dormir por noite. No dia que Ele tirar o sopro e o vento da vida de você, você volta a ser pó caído, querido. E literalmente, é literalmente para nós, sabe, que ele, para que nós não nos perdêssemos nas nossas conquistas e no glamour que a vida oferece, querido, que Deus vem, sabe, e nos diz, olha, você não passa de pó. Em outras palavras, sempre se coloque no seu lugar, querido. E sabe qual é a conexão disso? Amados, não importa o momento que você está vivendo hoje. Não importa se você está rindo, não importa se você está chorando, não importa se você está festejando ou se você está se lamentando. Amados, não importa se você está conquistando ou falindo. No final das contas, você é apenas pó. E é justamente aqui, querido, que algumas coisas não se justificam. É por isso que não se justifica tanta indiferença, é por isso que não se justifica tanta soberba, tanto preconceito e tanta vaidade entre nós. Porque nós somos pó, todos nós somos pó, querido. E sabe o que acontece? Como pó, nós não temos poder de criar vida sobre nós mesmos. Não tem como nós darmos vida para nós mesmos, querido. É impossível isso. Porque tudo que nós temos, tudo que você tem, você recebeu. Tudo que você tem foi dado a você. Seja a vida, seja a força ou mesmo a inteligência que você usou para conquistar tudo que está hoje nas suas mãos, mesmo que seja uma conquista simples, foi dado a você. Sabe por quê? Porque nós não temos a capacidade de criar nada, querido. Preste atenção, pó não cria nada, pó apenas recebe. E aí, tudo que nós recebemos pode ser tirado de nós, querido. E aí Deus vem e nos dá, sabendo disso, Ele nos dá da sua própria vida, para que nós, querido, pudéssemos ter a capacidade de nos relacionar com Ele. Porque sem a vida de Deus, sem essa vida de Deus, querido, fluindo em nós, nós não teríamos nem relação com o nosso Criador. Não teríamos essa proximidade. E a verdade, querido, é que, poxa, se Ele tirar o nosso oxigênio, nós vamos voltar a ser pó caído instantaneamente. Esse é o fato. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer para você essa noite. Mas preste atenção. O que nós somos hoje é totalmente dependentes de Deus, querido. E não tem como nós fugirmos disso. Não tem como nós escaparmos disso. E se você acredita hoje que você simplesmente não passa de pó levantado por causa da vida de Deus em você, se você acredita que você é isso, querido, então você sabe que até para respirar, você precisa do sim e você precisa do não de Deus. Como é doloroso ver algumas pessoas, querido,
querendo fugir disso. Nós estamos, hoje é dia 22, nós estamos praticamente a 40 dias de um novo ano. Um ano complicado para a nossa geração. Um ano complicado porque todos nós sabemos, nós nunca tínhamos experimentado coisas desse tipo. Um vírus dessa forma, que pudesse alcançar de criança a velhos. E todos correndo risco de morte. Mas sabe o que não mudou nesse processo? Você. E as suas possibilidades em Deus. E aí, o que mais me frustra nesse processo? É talvez a gente chegar daqui, sabe, a 40 dias numa virada do ano e fazer orações para um ano novo, queridos, que a gente não soube nem aproveitar. Por falta de entendimento. Porque vai dar dia 31 de dezembro e a gente não vai se constranger, entendendo que eu não mereço, entendendo que eu sou pó, a gente não vai se constranger por passar mais um ano e a gente não ler a Bíblia. Por passar mais um ano e a nossa vida com Deus não ter melhorado 1%, não ter avançado 1 grau. As preocupações, os medos, talvez, tudo que Deus permitiu que houvesse nesse momento, querido, não nos achegou mais perto dele. Então não seria melhor ele ter nos feito pó caído? Porque talvez nós vamos falir na segunda chance, querido, que talvez seja o ano que vem. Amados, eu estava meditando sobre essas coisas essa semana e eu falei, Senhor, cara, sabe uma coisa que é notório? Se fosse eu no Éden, eu teria falhado. Se eu fosse Adão, eu teria falhado. Se fosse qualquer outro ser humano, ele teria falhado da mesma forma. Nós não temos solução a não ser o Senhor. E é justamente, querido, eu preciso sair montando esse processo, sabe para quê? Porque vai gerando prejuízos. Vai gerando consequências. Amados, e aí eu vou para o terceiro ponto. O que nós seremos. O nosso futuro. Preste atenção, depois que o homem adquire a capacidade da morte, querido, por consequência do pecado, nós recebemos uma sentença de Deus. Que é voltar a ser pó caído, sem vida, sem valor nenhum. Simplesmente isso. Porque na sepultura, querido, todos viram pó. E quantas pessoas experimentaram isso esse ano? Porque, amados, a gente sabe que pessoas morrem todo dia, isso é um fato. Mas não com essa urgência. Não com essa fragilidade, não com essa proximidade. Na realidade, eu não estou preocupado com quem está morrendo nessa hora de Covid. Estou preocupado comigo. A gente fica alarmado, nossa, esse hospital lotou e a galera não quer o lockdown e tal, mas e eu? Essa que é a verdade. Quantos de nós, querido, verdadeiramente assim, entendendo esse processo, sabe, de falência humana, quantos de nós, sabe, paramos e falamos, meu Deus, quantas pessoas dessas estão morrendo? Claro que tem cristão morrendo também, mas quantas dessas estão morrendo sem experimentar uma vida com o Senhor? A gente não para pensar nisso. E aí, quando a gente não pensa nisso, entenda uma coisa. Fica parecendo que Deus não está no controle. Que essas pessoas estão morrendo porque Deus perdeu o controle. Deus não conseguiu controlar o Covid. E nós precisamos entender que não é isso, querido. É por isso que na sepultura todos viram pó. E não importa.
Não importa as vaidades que você construiu nessa terra, tanto aquele que tem muito quanto aquele que não tem nada, no túmulo eles ficam iguais. Inclusive nós, se morrermos agora. É justamente isso que vai acontecer. Entretanto, querido, se você percebe, ou se você já percebeu o seu lugar nessa existência criada, se não há soberba no seu coração, amados, sabe por que eu me preocupo tanto com a soberba? Porque ela é que nem o diabo. O diabo nunca se apresenta para nós com cara de diabo. A soberba nunca vem para nós com cara de soberba. É uma vaidade. É um orgulho bobo, talvez. É uma inveja. E aí nasce a soberba, e a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Quando Ele diz que eu tenho que resistir ao diabo. É a mesma proporção, é a mesma intensidade, é a mesma força envolvida. Mas se você, querido, já se descobriu nessa existência, se você não tem um coração cheio de soberba, se você sabe que nesses dias você é apenas um pó levantado pela vida de Deus em você, e tudo que você tem feito é para a conquista da glória de Deus, então você pode ficar tranquilo, querido. Porque a sepultura não é seu endereço final. Porque a sepultura não é a sua realidade final. Por mais que a gente experimente, por mais, sabe, que esse corpo experimente essa passagem, quando o Senhor voltar, quando Ele vir, querido, com todo o seu poder e glória, sabe, esse nosso corpo mortal, fraco, sabe, totalmente corrupto, querido, e cheio de desonra, Ele vai ressuscitar totalmente incorruptível, totalmente limpo, glorioso, sabe, poderoso, espiritual, celestial, da mesma forma que é o corpo do nosso Senhor. Da mesma forma. Só que isso tem um preço. E nós sabemos qual é o preço, querido. Porque foi a única forma que o Senhor nos mostrou para ir atrás dele. E é isso que nós não estamos sabendo fazer hoje com as pessoas. É justamente isso. Porque naquela época, querido, as pessoas viam Jesus fazer tudo o que eles faziam. As pessoas falam, nossa Senhor, eu quero andar com o Senhor. Mas por que essas pessoas queriam andar com Ele, querido? Porque queriam fazer parte da comitiva daquele que fazia milagres, daquele que ressuscitava morto. Jesus conhecia a intenção do coração. E Ele vai provando isso durante a palavra. Olha o jovem rico. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E ele chega lá, não é humildezinho, não, querido. Ele chega cheio de si. Porque na cabeça dele, ele já estava cumprindo todo o script. Mas não funciona assim. E aí, conhecendo o coração dessas pessoas, o Senhor vem e diz, se você quer andar comigo, então se negue. Esse é o preço. O preço, querido, é se negar. E o que é se negar, querido? É você se perceber, é você olhar para si, querido, e não encontrar nada que o qualifique. É você olhar para si e não perceber nada que venha graduar você para estar com Ele. É você, querido, perceber que você não é autossuficiente. Isso é se negar. É perceber que você não é capaz. É que você é apenas pó. E o meu desejo, a minha oração essa noite, querida, é que você entenda que nós precisamos todos os dias da vida de Deus em nós para que nós possamos levantar e continuar existindo. Nós precisamos dele para isso. E aí, como sempre, a decisão é nossa. E se o amanhã
chegar para você, querido, que você não venha se esquecer, quando você estiver diante do seu espelho, que você é apenas pó. Que você se olhe e que você lembre da sua origem. Que você lembre daquilo que você é hoje, apenas pó levantado. E que você lembre que você está caminhando para ser pó caído. É por isso que a nossa esperança é a única esperança que existe, que é o Senhor. É o Senhor. A esperança que morreu e ressuscitou. Então a esperança agora tem vida eterna. Para a glória do Senhor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê consciência essa noite. Nos perdoe, meu Deus, porque nós temos agido com a Tua palavra igual o homem imprudente. Igual aquele homem que se olha no espelho e quando sai logo esquece a sua aparência. Que o Senhor nos dê consciência, e entendimento e revelação diante da Tua palavra, Deus. Para entender o que nós estamos fazendo dos nossos dias. Para entender que o Senhor tem poder sobre a vida que habita em nós nesse momento. E que nós dependemos piamente do Teu sim e do Teu não para viver o próximo segundo, Pai. Ai de nós se não é o Senhor. Ai de nós se não fosse o Senhor. Não somos nada, meu Deus. E isso não é uma frase de efeito, Pai, é um reconhecimento. Nós precisamos de Ti. Que o Senhor nos alcance essa noite. Que o Senhor nos transforme essa noite. Que o Senhor, Deus, nos dê mais vida essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido.